Fique sentado por algumas horas e algo silencioso começa a acontecer dentro do seu esqueleto. Não é uma quebra, não é uma dor imediata, não é o osso derretendo na cadeira. É mais estranho do que isso. O osso começa a receber uma mensagem diferente do mundo. Durante milhões de anos, essa mensagem normalmente dizia: peso, impacto, contração muscular, chão, mudança de direção, pequenos choques, pequenos torques, pequenas deformações, mas quando você fica sentado por tempo suficiente, a mensagem muda para uma frase quase vazia. Nada importante está acontecendo aqui. E o problema é que os seus ossos escutam. A maioria das pessoas imagina o esqueleto como uma estrutura morta, um cabide mineral segurando carne, músculos e órgãos. Mas os ossos não são vigas passivas. Eles são tecidos vivos, irrigados por sangue, cheios de células, sensores, canais microscópicos e equipes de construção e demolição trabalhando o tempo todo. O osso não pergunta apenas do que ele é feito. Ele pergunta para que está sendo usado. E quando uma parte do esqueleto deixa de receber sinais mecânicos por muitas horas, repetidas vezes, dia após dia, ela não interpreta isso como conforto, ela interpreta como informação. A primeira coisa que acontece quando você senta não é dentro do osso, é na física do seu corpo inteiro. Em pé, o peso passa pelos quadris, desce pelos fêmures, atravessa os joelhos, segue pelas tíbias, chega aos tornozelos e termina no chão. Cada pequena oscilação do corpo cria microvariações de carga. Mesmo parado, você nunca está perfeitamente parado. Músculos das pernas corrigem o equilíbrio. O quadril ajusta a posição. O pé distribui pressão. O osso recebe uma espécie de código mecânico, feito de compressão, tração, vibração e mudança. Ao sentar, esse código é drasticamente simplificado. Grande parte do peso vai para a pelve e para a cadeira. As pernas deixam de funcionar como colunas. Vivas contra a gravidade. Os músculos profundos reduzem sua conversa com o esqueleto. O chão continua ali, mas uma parte importante do seu corpo parou de negociar com ele. Essa é a primeira reviravolta. Ficar sentado por horas não é apenas não se exercitar. É trocar um corpo que carrega peso por um corpo que é carregado. E para o osso, essa diferença importa. O osso é sensível a deformações tão pequenas que você nunca sentiria. Quando você pisa no chão, sobe uma escada, se levanta da cadeira ou muda de direção, seus ossos se curvam de modo microscópico, não como um galho prestes a quebrar, mas como uma estrutura elástica que se deforma e volta. Essa deformação é chamada de strain, uma mudança minúscula no comprimento ou na forma do tecido. Em linguagem simples, o osso sente que foi usado porque foi levemente dobrado, comprimido ou torcido, e essa pequena deformação empurra fluido dentro de canais microscópicos. É aí que a história fica viva. Dentro do osso existe uma rede de células chamadas osteócitos. Elas são antigas células formadoras de osso que ficaram presas na matriz mineral que ajudaram a construir. À primeira vista, parecem enterradas, mas não estão isoladas. Cada osteócito vive em uma pequena cavidade, uma lacuna, e estende braços finíssimos por túneis microscópicos chamados canalículos. Juntos, esses espaços formam uma rede lacuno-canalicular, quase como uma cidade subterrânea dentro do mineral. Quando o osso sofre carga, o fluido nesses canais se move. Esse movimento empurra, arrasta, pressiona e dobra partes da célula. O osteócito transforma esse sinal físico em sinal químico. Isso se chama mecanotransdução, a tradução de força em linguagem biológica. Se essa explicação muda
a forma como você enxerga uma coisa tão comum quanto uma cadeira, fique com esta investigação não para transformar o corpo em medo, mas para perceber que até a imobilidade deixa sinais dentro de você. A frase central é simples: o osso não responde ao peso, como uma pedra responde ao peso. O osso responde ao peso, como um órgão responde a uma mensagem. Esse é o motivo pelo qual o esqueleto muda ao longo da vida. Ele não é apenas montado na infância e abandonado depois. Em adultos, o osso continua sendo remodelado. Pequenas áreas são removidas por células chamadas osteoclastos, e novas camadas são formadas por osteoblastos. Esse ciclo ajuda a reparar microdanos, ajustar a arquitetura interna e manter o mineral do corpo em equilíbrio, mas ele não acontece aleatoriamente. Ele é guiado por hormônios, nutrientes, idade, inflamação, genética e também por algo muito concreto: a forma como o osso é usado. Harold Frost, cirurgião ortopédico, ajudou a popularizar uma ideia chamada mecanostato. A palavra soa técnica, mas a intuição é poderosa. Assim como um termostato compara a temperatura atual com uma temperatura desejada, o mecanostato descreve como o osso parece comparar o uso mecânico com um intervalo funcional. Se a carga habitual é alta o suficiente, o osso tende a manter ou aumentar força. Se a carga cai demais, o sistema pode interpretar que há material em excesso para a demanda atual, não porque o corpo quer ficar fraco, mas porque tecido vivo custa energia. Material que não é usado pode ser reduzido, redistribuído ou remodelado. Esse modelo não explica tudo sozinho. O corpo não é uma máquina com um único botão, mas ele dá uma imagem útil. Os ossos vivem dentro de uma conversa constante entre força e biologia. E quando você fica sentado por horas, a conversa muda. A cadeira faz algo elegante e perigoso. Ela remove parte da necessidade mecânica. Ela segura o corpo por você. Isso parece alívio. E em muitos momentos é mesmo. Sentar não é uma falha moral. O corpo precisa descansar, trabalhar, comer, dirigir, estudar. O problema não é o ato de sentar. O problema é transformar a ausência de carga dinâmica em ambiente permanente, porque o esqueleto não mede intenção, ele mede sinal. Pense no fêmur, o grande osso da coxa. Em uma caminhada comum, ele não recebe apenas peso vertical, ele recebe força dos músculos do quadril, tração dos tendões, impacto moderado do calcanhar, ajustes laterais do equilíbrio, pequenas rotações a cada passo. O osso não está simplesmente carregando você, ele está dentro de uma orquestra de forças. Agora sente-se. O fêmur não desaparece da história, mas sua participação muda. A coxa repousa, o joelho fica dobrado, o pé talvez encoste no chão sem transferir muita carga real. Os músculos que normalmente puxam o osso com força ritmada entram em economia. O osso passa a receber uma versão pobre do mundo. A versão pobre do mundo tem pouca variação. E variação é uma palavra essencial. O osso não parece gostar apenas de carga, ele gosta de carga que muda. Uma carga estática mantida do mesmo jeito perde parte do seu poder de sinal. É como se alguém pressionasse uma campainha continuamente. No começo você percebe, depois o sistema se adapta. Já a carga dinâmica, que liga, desliga, muda de direção, muda de intensidade, é mais informativa. Um passo, uma subida, um salto pequeno, levantar da cadeira, apoiar o peso em uma perna, depois na outra, tudo isso cria contrastes. O osso lê contraste. Por isso, ficar sentado por horas não é apenas reduzir força, é reduzir surpresa mecânica. O seu corpo contém uma contradição. Ele foi construído para economizar energia, mas alguns tecidos precisam de perturbação para permanecer fortes. Músculos enfraquecem quando não são desafiados.
Tendões mudam quando não são tensionados. Ossos remodelam quando deixam de ser solicitados. A biologia não mantém tudo no máximo por garantia. Ela ajusta, ela negocia. O corpo pergunta, o tempo todo, quanto desta estrutura está sendo exigido. No osso, essa pergunta passa pelos osteócitos. Eles são os grandes sentinelas do tecido mineral. Quando há movimento de fluido na rede lacuno-canalicular, quando há deformação, quando a matriz ao redor muda de tensão, eles liberam sinais que influenciam osteoblastos e osteoclastos. Um desses sinais é a esclerostina, uma proteína produzida por osteócitos que pode reduzir a formação óssea ao interferir na via WNT, uma das vias importantes para a atividade osteoblástica. Em contextos de menor carga, a esclerostina tende a ser parte da conversa que diz: não construa tanto aqui. Outro sinal importante é o RENK, ligado à formação e ativação de osteoclastos, as células que removem osso. A história não é simples como sentar aumenta uma molécula e pronto. Mas a direção geral da biologia é clara. Menos carga mecânica pode inclinar o sistema para menos formação e, em certos contextos, mais reabsorção. Isso não significa que uma tarde sentado rouba seus ossos de modo mensurável. O corpo não é tão frágil. O perigo real está na repetição. O osso é paciente. Ele responde a padrões, não a um evento isolado. Uma sessão longa de cadeira é uma frase. Um estilo de vida sentado é um parágrafo. Meses e anos podem virar um livro inteiro escrito em baixa carga. A prova mais extrema de que ossos precisam de carga vem do espaço. Em microgravidade, os astronautas não param de existir, não param de comer, não perdem o esqueleto porque ficaram preguiçosos. Eles perdem parte do sinal fundamental que a Terra fornece desde o nascimento: peso contra o chão. Sem precauções, ossos que normalmente carregam peso podem perder densidade em torno de 1% por mês em missões espaciais. Isso é enorme. Não porque o espaço seja venenoso para o osso em algum sentido místico, mas porque remove uma das mensagens mais antigas que o esqueleto sabe ler: gravidade aplicada ao movimento. A cadeira não é microgravidade. Essa comparação precisa ser honesta. Sentar no escritório não é o mesmo que flutuar na Estação Espacial Internacional. Ainda há gravidade. Ainda há compressão na coluna e na pelve. Ainda há músculos trabalhando um pouco. Mas a analogia revela o princípio. Quando o mundo deixa de exigir que o esqueleto carregue, empurre, estabilize e varie força, o osso percebe. E o estranho é que ele percebe por dentro, em uma escala que a consciência não acessa. Você não sente o fluido se movendo nos canalículos. Não sente osteócitos regulando sinais. Não sente osteoclastos chegando a uma pequena superfície de remodelação. O silêncio do osso é enganoso. Quando você sente músculo queimando, sabe que trabalhou. Quando sente falta de ar, sabe que o corpo está reagindo. Mas o osso raramente oferece feedback imediato. Ele não arde depois de uma tarde sentado. Ele não manda uma notificação. Ele muda devagar, sem drama. Essa lentidão faz o esqueleto parecer estável, mas estabilidade não é imobilidade. Um prédio fica de pé porque suas vigas não estão vivas. Um osso fica forte porque suas células estão vivas. A diferença é profunda. Uma viga pode ser superdimensionada e permanecer igual por décadas. Um osso superdimensionado para uma carga que não existe pode ser remodelado. O corpo busca eficiência, não monumentos. A arquitetura interna do osso mostra isso. Em regiões como a cabeça do fêmur ou as vértebras, existe osso trabecular, uma rede de pequenas placas e hastes minerais. Ele parece uma esponja rígida, mas não é bagunçado. As trabéculas tendem a se organizar seguindo linhas de força habituais.
Onde forças passam com frequência, a arquitetura pode ser preservada ou reforçada. Onde o sinal diminui, a estrutura pode mudar. No osso cortical, mais denso, a lógica também existe, mas em outra escala. O esqueleto é um mapa de forças antigas. Sentar muda esse mapa principalmente porque muda a distribuição e a dinâmica da carga. A coluna lombar pode receber compressão por longos períodos, especialmente se a postura for ruim. Mas essa compressão constante não substitui a variedade de ficar de pé, andar, subir, agachar, girar. As pernas recebem menos estímulo axial. O quadril perde ciclos de extensão e flexão com peso real. Os glúteos e músculos da coxa reduzem sua tração repetida nos pontos de inserção. O osso deixa de receber não só peso, mas puxões musculares. E esses puxões são importantes. Muitas pessoas pensam no osso como algo que responde apenas ao impacto externo, como o pé batendo no chão. Mas músculos são motores mecânicos aplicados ao esqueleto. Quando um músculo contrai, ele puxa o osso pelo tendão. Esse puxão cria deformação. Em alguns casos, a força muscular sobre um osso pode ser mais importante do que o impacto do corpo contra o chão. Por isso, o esqueleto e o sistema muscular formam uma unidade funcional. Um músculo pouco usado não é apenas um músculo menor, é também uma voz mais fraca falando com o osso. A cadeira reduz muitas dessas vozes ao mesmo tempo. Ela coloca o quadril em flexão. Ela deixa parte dos músculos em comprimento encurtado. Ela tira dos pés a função plena de suportar peso. Ela diminui os pequenos ajustes posturais das pernas. Ela transforma o corpo em uma geometria sustentada por um objeto externo. De fora, parece apenas descanso. Por dentro, é uma alteração de sinal mecânico. E aqui existe uma nuance importante. Nem todo sentar é igual. Sentar por meia hora depois de caminhar, treinar, subir escadas ou carregar compras não manda a mesma mensagem que sentar por 10 horas em um dia quase imóvel. O corpo lê contexto. Uma pausa dentro de uma vida carregada de movimento é recuperação. Uma pausa que se tornou o padrão dominante é empobrecimento mecânico. A mesma cadeira pode ser abrigo ou ambiente. O osso não odeia descanso. Ele odeia a ausência crônica de contraste. Agora pense no momento em que você se levanta depois de muitas horas. Parece um gesto simples, mas, para o esqueleto, é uma mudança de estado. O peso volta para os pés, o tornozelo ajusta, os joelhos estendem, o quadril sai da flexão, a coluna reorganiza seu centro de massa, os músculos puxam tendões, o fêmur recebe compressão, a tíbia recebe carga axial, os pés voltam a mapear pressão. Em poucos segundos, o corpo reabre uma conversa que estava reduzida. Não é mágico, é mecânico, e justamente por isso é poderoso como conceito. Levantar-se não é apenas queimar calorias, é devolver ao esqueleto um tipo de informação que a cadeira estava filtrando. A ciência do osso mostra que sinais curtos e repetidos podem importar porque os tecidos vivos respondem a padrões. Isso não significa que uma pessoa precise viver pulando ou fazendo impacto o dia inteiro. Significa que o esqueleto não foi desenhado para uma única geometria mantida por horas. Ele foi moldado por alternância: sentar no chão, levantar, carregar, caminhar, inclinar, agachar, alcançar, torcer, equilibrar. A modernidade removeu muitas dessas transições. Não só o movimento intenso, mas o movimento pequeno entre posições. Esse talvez seja o ponto mais invisível. A vida moderna não apenas reduziu exercício, ela reduziu mudanças. Elevadores removeram escadas, carros removeram caminhadas curtas, cadeiras altas removeram agachamentos, mesas fixas removeram alternância de postura.
Telas prenderam olhos, pescoço, tronco e mãos em uma zona estreita de repetição. O corpo ainda está vivo, mas o ambiente oferece menos variedade mecânica. Para o osso, essa monotonia é uma informação. A história fica ainda mais interessante quando olhamos para a diferença entre densidade e força. Muita gente fala de osso apenas como densidade mineral óssea, como se o esqueleto fosse uma conta bancária de cálcio. Densidade importa, mas força óssea também depende de geometria, arquitetura trabecular, espessura cortical, qualidade da matriz, distribuição das cargas e história mecânica. Dois ossos com densidade parecida podem não se comportar exatamente da mesma forma se sua arquitetura for diferente. O osso não é apenas quanto material existe, é onde o material foi colocado. E a colocação do material segue sinais. Imagine uma árvore em um lugar com vento. Ela cresce respondendo às forças que enfrenta, não porque pensa, mas porque tecidos vivos se adaptam ao ambiente mecânico. O osso faz algo semelhante, só que por células internas, ciclos de remodelação e química local. Ele registra a história de uso em sua forma. O esqueleto é uma biografia mineral do movimento. Quando você fica sentado por horas, essa biografia ganha páginas em branco, não páginas neutras. Páginas que dizem pouca carga nas pernas, pouca variação no quadril, pouca tração muscular intensa, pouca oscilação, pouca necessidade de estabilização. O corpo não entra imediatamente em perda óssea visível, mas a direção do sinal é diferente da direção que constrói robustez. Isso ajuda a explicar por que somente pensar em postura correta é insuficiente. Sentar perfeitamente alinhado pode reduzir alguns desconfortos, mas não transforma imobilidade em carga dinâmica. Uma postura bonita ainda pode ser imóvel, e uma postura imóvel, mesmo elegante, continua pobre em variação. O osso não está interessado apenas na estética da sua coluna na cadeira. Ele está interessado na história de forças que atravessam o tecido. A pergunta, então, muda. Não é apenas estou sentado do jeito certo? É, meu esqueleto está recebendo mensagens suficientes do mundo? Essa pergunta também impede exageros. Não é correto dizer que ficar sentado por algumas horas destrói os ossos. Não é correto prometer que levantar a cada tanto previne osteoporose como se fosse um escudo absoluto. Saúde óssea envolve idade, hormônios, alimentação, vitamina D, cálcio, doenças, medicamentos, genética, sono, inflamação, força muscular e muitos outros fatores. Mas também não é correto tratar a cadeira como mecanicamente neutra. Ela não é neutra. Ela muda a conversa entre corpo e gravidade. A palavra gravidade costuma parecer grande demais para uma sala de escritório, mas ela está ali. Ela sempre esteve. Desde que você aprendeu a ficar em pé, seus ossos cresceram dentro de um campo gravitacional. A infância e a adolescência são períodos especialmente importantes para acumular massa óssea e construir arquitetura forte. Saltar, correr, brincar, mudar de direção, carregar o próprio peso, tudo isso ajuda a criar um esqueleto adaptado ao mundo. Na vida adulta, o foco muda mais para a manutenção, desaceleração de perdas e preservação de função. Mas a regra profunda permanece. O osso continua perguntando o que o mundo exige dele. E o mundo moderno responde muitas vezes: sente-se. A cadeira é uma invenção de conforto, mas conforto, quando se torna permanente, pode ficar biologicamente ambíguo. Ele poupa energia agora e reduz sinal depois. Ele alivia o esforço imediato e empobrece a demanda crônica. Essa é uma das grandes ironias da vida moderna. Alguns dos objetos que protegem o corpo no curto prazo podem torná-lo menos informado no longo prazo.
não porque sejam maus, mas porque são eficientes demais em remover esforço. Agora veja o que acontece em escala celular quando a carga retorna. Ao caminhar, o osso sofre ciclos rápidos de deformação. O fluido dentro da rede lacuno-canalicular se move. Osteócitos detectam cisalhamento, pressão e alterações na matriz. Eles ajustam sinais locais. Osteoblastos podem ser favorecidos em certas regiões. Osteoclastos podem ser contidos ou direcionados para áreas de reparo. O sistema não constrói osso em todo lugar indiscriminadamente. Ele tenta adaptar forma e massa às necessidades. Isso é elegante. O esqueleto não é reforçado como uma parede recebendo cimento por cima. Ele é mantido como uma paisagem viva, onde construção e remoção dependem de mapas internos de força. Quando a carga desaparece ou cai cronicamente, o mapa muda. Em modelos de desuso, imobilização, repouso prolongado no leito ou microgravidade, a perda óssea mostra como o esqueleto depende de uso. O corpo pode aumentar sinais de reabsorção e reduzir formação. A ausência de carga não é silêncio para as células, é um sinal específico, e esse sinal pode dizer: reduza. Essa frase parece cruel, mas do ponto de vista evolutivo faz sentido. Carregar tecido é caro. Minerais precisam ser regulados. Células precisam manter matriz. Se um ambiente mecânico não exige uma estrutura tão robusta, a biologia pode ajustar. Em um mundo antigo, isso talvez raramente fosse um problema, porque a vida exigia movimento. No mundo atual, o ambiente pode enganar o corpo. Ele oferece uma vida de baixa exigência mecânica por tempo suficiente para que um sistema adaptativo comece a adaptar-se na direção errada. O osso não sabe que você tem uma reunião. Ele não sabe que você está trabalhando. Ele não sabe que você pretende treinar no sábado. Ele só recebe o padrão. E esse padrão é local. Os ossos não respondem todos do mesmo jeito. Um jogador de tênis pode ter mais adaptação no braço dominante do que no outro. Um corredor, um ginasta e um nadador não dão ao esqueleto o mesmo tipo de sinal. Um astronauta pode perder mais em ossos que normalmente carregam peso. Uma pessoa que usa muito os braços, mas quase não carrega as pernas, pode manter sinais diferentes entre membros superiores e inferiores. O esqueleto não recebe uma ordem global simples. Cada região lê sua própria história de forças. Isso torna a cadeira ainda mais específica. Ela não tira todo o uso do corpo, os dedos ainda digitam, os olhos ainda trabalham, o cérebro ainda se esforça, a coluna ainda suporta, mas as pernas, o quadril e muitos músculos posturais perdem parte da carga dinâmica que normalmente informaria os ossos. O corpo pode estar mentalmente exausto e mecanicamente subestimulado ao mesmo tempo. Essa combinação é uma assinatura moderna: cérebro cansado, esqueleto entediado. O cérebro acha que teve um dia pesado. Os ossos talvez tenham recebido um dia leve demais. Essa frase explica por que cansaço não é o mesmo que estímulo. Você pode terminar um dia sentado completamente esgotado, com pescoço tenso, olhos secos, mente saturada, e ainda assim seus ossos das pernas podem ter recebido pouca carga significativa. A sensação subjetiva de esforço não revela a mecânica do esqueleto. O corpo é dividido em sistemas com necessidades diferentes. O cérebro pode precisar de descanso, enquanto os ossos precisam de sinal. O músculo pode precisar de movimento, enquanto a mente pede silêncio. A saúde não é uma única escala. Aqui entra uma segunda reviravolta. Ficar em pé parado também não resolve tudo. Em pé, você devolve carga axial às pernas, mas se permanecer rígido e imóvel por muito tempo, o sinal ainda pode ser limitado. O osso responde melhor a mudanças do que a uma pose heróica. Alternar importa. Levantar e sentar.
caminhar alguns passos, subir escadas, carregar algo, mudar apoio, contrair músculos, gerar pequenos ciclos de carga. O esqueleto lê verbos, não poses. Isso é importante porque transforma a solução imaginária. Não se trata de substituir a cadeira por uma penitência. Trata-se de devolver ao dia pequenas variações de mundo. O corpo não precisa de drama para receber sinal. Ele precisa de repetição distribuída. Uma caminhada curta altera a conversa. Alguns lances de escada alteram a conversa. Levantar-se do chão altera a conversa. Agachar e levantar, se for seguro para a pessoa, altera a conversa. Carregar peso de forma adequada altera a conversa. Exercícios de força alteram a conversa de modo ainda mais direto, mas o princípio por trás de tudo é o mesmo. Forças diferentes atravessando tecido vivo. A força é uma linguagem. Os músculos falam com os ossos por tração. O chão fala com os ossos por reação. A gravidade fala com os ossos por peso. A aceleração fala por impacto e mudança. A cadeira fala por ausência relativa. E os osteócitos traduzem parte dessa linguagem para a química. Quando você entende isso, o esqueleto deixa de ser uma coisa escondida e passa a ser uma conversa contínua, não uma conversa consciente, mas uma negociação material entre corpo e ambiente. Cada dia oferece uma gramática mecânica: levantar, caminhar, apoiar, puxar, carregar, torcer, equilibrar, descansar. O problema de um dia sentado não é que ele contém descanso, é que ele pode conter poucas palavras mecânicas. Continue acompanhando esta série como quem aprende a escutar o próprio corpo por dentro, porque os mecanismos mais importantes muitas vezes começam em gestos que parecem pequenos demais para importar. Agora, a calibração da evidência, porque essa história precisa ser precisa. A ideia de que ossos respondem à carga mecânica é bem estabelecida. O papel dos osteócitos como sensores mecânicos é fortemente apoiado por pesquisas em biologia óssea. A remodelação por osteoblastos e osteoclastos é um processo básico da fisiologia do osso. A perda óssea em ambientes de desuso, incluindo microgravidade, é documentada. Também há evidências associando o comportamento sedentário e pior saúde óssea em alguns grupos. Embora a força dessa associação varie por idade, sexo, tipo de medida, nível de atividade física e outros fatores. Mas há limites. Não dá para olhar para uma pessoa sentada em uma tarde e calcular exatamente quanto seus osteócitos mudaram. Não dá para reduzir saúde óssea a uma única variável chamada tempo sentado. Não dá para prometer que pausas de movimento resolvem tudo. O que a ciência permite dizer com segurança é mais sutil e mais interessante. O esqueleto é mecanicamente sensível. Carga dinâmica ajuda a manter a conversa que sustenta a arquitetura óssea. Desuso prolongado empurra essa conversa em uma direção desfavorável, e a vida moderna pode diminuir muito mais sinais mecânicos do que percebemos. A cadeira, então, não é inimiga. Ela é um filtro. Filtra peso, filtra impacto, filtra variação, filtra parte da conversa entre o chão e o osso. Usada como pausa, ela ajuda. Usada como habitat, ela muda o ambiente biológico do esqueleto. Isso devolve o mistério ao começo. Você estava apenas sentado, talvez lendo, trabalhando, dirigindo, esperando. Nada parecia acontecer nos ossos. Nenhum som, nenhuma dor, nenhuma sensação de construção ou demolição, mas dentro do mineral havia células vivas, braços microscópicos, fluidos se movendo menos, sinais sendo ajustados, uma arquitetura perguntando se ainda era necessária naquele formato. O corpo não espera grandes eventos para mudar, ele muda quando o padrão se repete. Da próxima vez que você se levantar depois de horas,
Perceba o primeiro segundo, o peso voltando aos pés, a tíbia recebendo carga, o quadril abrindo, os músculos puxando o osso de novo. Não é apenas uma pausa no trabalho, é uma frase antiga voltando ao esqueleto. Seus ossos não são pedras, eles são memória sob pressão.